Bom, gente, bom dia. Meu nome é Edilene. Eu sou uma das responsáveis pelo Ponto de Cultura Um Tesouro chamado Nordeste. E essa oficina faz parte da programação da Cultura Viva de Cultura e Infância, um projeto e que é apoiado pelo Estado, né, pela Secult, pela Lei Emergencial da Cultura. Então, desde já agradeço a presença de todos que estão aqui. Quem vai ministrar para vocês, quem vai ser o professor de vocês é o Guilherme Nobre, ele já está por aqui também, já vai se apresentar. E as aulas vão acontecer hoje, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todos nesse horário de 10 horas até 11 horas. Então, também gostaria de pedir para que vocês escrevessem o nome de vocês no chat ao longo da aula, para ficar registrada a presença, tá bom? Então, desde já eu agradeço. Dúvidas, vocês podem ligar o microfone, né, para falar, e vocês podem também colocar no chat. Então, a interação é muito importante durante a aula. Então, espero que vocês gostem, e agora eu vou abrir para o Guilherme se apresentar. E começar a aula. Boa aula para vocês. Bom dia a todos vocês. Eu acredito que vocês estão me ouvindo, né? Estou aqui tentando aprumar aqui a minha tela nesse programa, mas eu quero agradecer a Edilene pelo convite, né? Não é a primeira vez que ela me convida para fazer uma atividade nos projetos contemplados do Tesouro Chamado Nordeste, inclusive quando o Tesouro Chamado Nordeste nem existia ainda, né, Edilene? Era só um embrião, praticamente, eu já participava das atividades, né, no seu nascimento, né, na universidade, e continuo dizendo que é um prazer receber todos vocês nessa atividade. Vocês estão me ouvindo bem? Vou colocar aqui o chat para eu ver a resposta de vocês. Quem não quiser falar no microfone, pode responder no chat, certo? Tá certo. Algumas pessoas levantaram a mão. Luciana Silva quer perguntar alguma coisa? Pode ligar a câmera também, se quiser. Isso, pode ficar à vontade. Quem levantou a mão pode ficar à vontade em falar. Se não tiver sido por acidente, fique... que às vezes a gente levanta a mão por acidente mesmo, né? Mas pode abrir o microfone e falar, tá bom? Alguém? Pronto. Então, pais e alunos, sejam bem-vindos a essa atividade, né? Edilene, peço aí o seu auxílio para ficar atenta no chat, né? Inclusive com perguntas, com alguma coisa, porque que às vezes eu não consigo visualizar, certo? Vou falando. Bem, esse curso, né, essa atividade que nós estamos iniciando hoje é sobre a literatura de cordel, a literatura popular. E o que eu quero pedir, tanto para os alunos, como para os pais, para os professores, para a Edilene, é que durante esse curso vocês também se manifestem, vocês também falem, perguntem principalmente. A pergunta ela é muito importante, os alunos sempre têm dificuldade de perguntar. Eu, no meu lugar de aluno, eu também tenho muita dificuldade em perguntar. Eu, às vezes, fico me escorando na pergunta dos outros, esperando que alguém pergunte, né? Mas, como todos nós estamos em casa, inclusive eu, vocês estão vendo aqui a cabeceira da cama, o guarda-roupa. Então, na pandemia, está todo mundo em casa, está todo mundo à vontade.
Então, qualquer pergunta é válida. Uma vez eu fui fazer esse mesmo trabalho na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e era para alunos do terceiro ano, do fundamental, né? E, e aí, quando eu comecei a palestra, aí eu disse, olha, quem tiver pergunta, faça. Aí um rapazinho lá na frente levantou a mão. Eu disse, gente, antes de eu começar, eu disse para eles perguntarem mais na frente, né? Mas eu disse, diga. Aí ele disse, como é que você faz esse topete? Tava uma coisa assim, mas foi bom porque deu um gancho para eu começar a falar do assunto da literatura de cordel, eu peguei o topete. Então, toda pergunta é válida, certo? Fiquem à vontade. Como a Edilene falou, esse é um projeto do Tesouro chamado Nordeste, e a literatura de cordel, meu povo, eu vou exibir aqui um slide para vocês, provavelmente minha câmera vai sumir, mas vocês vão estar tendo acesso ao slide. Peço encarecidamente, quando eu perguntar, vocês também me ajudem, colaborem, e digo, quem não quiser falar no microfone, fale no chat, certo? Edilene, eu não vou estar vendo o chat, provavelmente, então aí o que sair no chat, você me dá uma... Ok. Tá certo? Vou tentar transmitir agora, tá bom? Vou apresentar agora uma janela. Vocês estão visualizando? Sim. Sim, né? Sumiu não, Guilherme, a câmera ainda tá. Ainda estão me vendo? Só eu que não estou me vendo, né? Pronto. Cordel, literatura popular. Eu gostaria de saber de vocês, inclusive se tiver professores assistindo a aula, pais, o que é que vocês entendem sobre cordel? O que é que vocês chegaram a ver sobre o cordel, hein? Se já tiveram a oportunidade de ler um cordel, se já tiveram cordel, se já conheceram um escritor de cordel, alguma coisa no sentido, para eu tentar saber o que é que vocês sabem desse tema. E aí? A minha mãe, ela tinha me falado que cordel era aqueles livrinhos, né, pequenininhos, que tem assim contar a história, né? Só que eu acho que eu já li um cordel, só que eu não tô lembrada, mas eu acho que eu nunca tive assim um livro de cordel. Obrigado, Giovana. Mais alguém? Por favor, mais alguém? A Thalia falou que eu nunca li um cordel. Ótimo. Thalia? É isso? Só que eu não sei se é o nome dela ou se é o nome da mãe, porque geralmente eles usam o telefone dos pais, mas vocês podem dizer aí. Certo. Como a Giovana falou, certo? Tirei um pouco aqui a tela, mas, ó, A Thalia diz que é ela mesma. pronto. Como a Giovana falou, os cordéis, eles se caracterizam por serem livrinhos, certo? Livrinhos que narram histórias rimadas. Histórias rimadas. Nas próximas aulas, a gente vai entender e aprender a fazer esse tipo de história rimada, certo? Gisele também está dizendo que nunca leu. E eu não sei se vocês sabem, eu acho que não, porque vocês estão quinto e sexto ano, é isso? É isso, né, Edilene? Quinto e sexto ano. Isso. Sim. Que o cordel não nasceu no Brasil e que ele
veio para o Brasil e aqui ele caracterizou a nossa região, a região Nordeste. E bem aqui no slide, vocês estão vendo o slide novo? Sim. Ó, vocês entenderam aqui que tem o nome literatura popular. Mas o porquê desse nome literatura popular? Alguém se arrisca a dizer o porquê? O que é uma coisa popular? Alguém se arrisca? Popular, a literatura popular, certo? É uma coisa que a gente pode considerar de fácil acesso. O cordel, esses livrinhos aqui, como a Gisele falou, esses folhetinhos que a gente chama, eles foram responsáveis pela alfabetização de muitas pessoas na região rural do nosso país, certo? Por quê? Ele era vendido nas feiras, certo? Bem aqui, tem esse slide dizendo como o cordel era vendido. A Tailane Vocês falou, podem... eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe. Exatamente, está certíssimo. Nesse slide que vocês estão vendo aí agora, vocês estão vendo que tem um homem, né, com um instrumento, violão no caso, e uma mala. Nessa mala, esse monte de coisa que tem são os folhetos de cordel, certo? E no meio das feiras livres, que eram os shopping centers do sertão, né, o shopping center da região rural, o folheteiro, né, o romancista, o romanceiro, ficava com aquela mala aberta lá no meio da feira, e ele ficava cantando os seus cordéis, certo? Como pegasse um cordel e dizer assim, eu vou contar a história de um pavão misterioso. Aí ele ia cantando essa história com aquele folheto, e ao redor dele ficava um monte de gente. E aquele monte de gente, meu povo, ele... Deixa eu voltar aqui para a câmera, que eu só sei falar me vendo. E aquele monte de gente ficava ali curioso para saber a história. Antes da televisão, antes do rádio, né, ser muito usado, então não se tinha acesso a novela, a filme, né, a livros, a animes, mangá, né? Então, assim, era o que tinha, né, de mais atrativo para aquelas pessoas. Então, na feira, as pessoas rodeavam aquele vendedor de folhetos, ele ia cantando a história, o povo esperava o final, e quando chegava mais ou menos no meio da história, naquela cena, naquele capítulo, né, naquela estrofe, que ele ia dizer alguma coisa, por exemplo, o dragão ia pegar a moça, ou o rapaz ia raptar a donzela, o folheteiro parava, o cordel fechava, aí dizia, agora só quem vai saber da história é quem comprar o folheto. E assim, as pessoas loucas para saber o final da história, né, iam lá, todo mundo, e compravam aquele folheto e levavam para casa. Nem todo mundo, antigamente, sabia ler. Então, como hoje a gente ainda tem pessoas que não sabem ler, mesmo depois de seus 20 anos. Eu mesmo tenho parentes que têm uns 50 anos e, assim, não sabem ler. Tenho conhecidos que também não sabem ler. E assim, naquele período, antigamente, era muito mais comum você ver pessoas que não sabiam ler, né? Mas, geralmente, como as casas tinham, os pais tinham muitos filhos, os meus avós mesmo, a minha avó, mãe do meu pai, parece até brincadeira, ela teve 24 filhos. Vocês sabem quantos filhos uma porca tem? Uma porca, no máximo, ela tem 12 filhotes. A minha avó, ela teve filho por 2 porcas. Eu digo isso com todo respeito.
Então, assim, era muita gente naquele tempo, né? A minha outra avó, ela teve 10 filhos. Então, as casas tinham times de futebol. E geralmente, pronto, tem gente aqui, a Tailane, deixa eu olhar aqui o chat para continuar. É importante que vocês vão comentando, certo? Um assunto puxa outro. Eu não sou fã de aula. Eu sou professor, mas eu não sou fã de aula, principalmente online. Vou dizer por quê. Porque, às vezes, online a gente não tem aquela interação que tem na sala de aula. E aí a aula fica bem monótona. E é muito ruim de reverter essa situação. Então, tudo que vocês falarem, se vocês colocarem um emoji de um bonequinho rindo, já é uma coisa interessante, certo? Pronto, aqui. Deixa eu ver. Também tem parentes que não sabem ler, a Giovana disse. A Ilane disse, eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe. Aí, em algumas casas, Meu pai também não sabe não, Guilherme, ler, nem sabe? escrever, é analfabeto. E a minha mãe estudou bem pouquinho. Então as pessoas acham assim, apesar de eu hoje ser formada, né, e ter estudo, mas infelizmente meus pais não tiveram a oportunidade. E hoje, por conta da idade, eles não aceitam aprender. Eles são cabeça dura, sabe? Não quero e não vou aprender de jeito nenhum. E é isso, sabe? Sim. Meus parentes também têm essa questão, né, já chegou um tempo que não se interessam mais em aprender a ler. A minha avó, ela pede às vezes para eu ensinar ela algumas coisas. Então, assim, ela já até estudou algumas vezes. Normalmente, quando ela ia lá para a escola, ela, né, lá na UEJA, normalmente eu ia com ela. Às vezes ela pede para eu ensinar algumas coisas a ela e eu ensino. Muito bom, Giovana. Ela tem vontade, assim, de aprender a ler e a escrever, só que quem não tem mesmo é o marido dela. Pois é, eu tô puxando esse assunto aqui, a gente tá conversando, mas vamos conversar, e aí depois eu volto, eu tô lembrado onde eu parei, ainda. E aí, a minha tia, né, a irmã da minha mãe, não tem aqueles bom dias de WhatsApp, que as pessoas ficam mandando aquele pombo voando, aquele pombo branco, com bom dia, aquela coisa, que seu dia seja abençoado. A minha tia, quando ela vem aqui em casa, aí aquele monte de bom dia que ela tem lá, e aí eu me sento no sofá, pego o celular e começo a ver, aí leio para ela. Aí às vezes eu pego, ela é muito brincalhona, aí eu pego o celular, aí eu digo, você é uma pessoa muito ruim, você devia ter vergonha na sua cara. Aí ela disse, me mandaram isso mesmo? Eu disse, mandaram. Aí ela disse, criatura. Mas eu digo, não, é brincadeira. Aí eu vou ler a mensagem direito, sabe? Aí ela... Mas assim, é uma brincadeira que eu só faço porque ela não se ofende, sabe? Ela faz rir também. Mas, olha, como eu ia dizendo, o cordel, ele teve essa importância porque, geralmente, como nas casas tinha muita gente, muito filho, né? Às vezes tinha um ou dois que sabiam ler. Até por precisão, né? Então, assim, geralmente na hora da janta, que os senhores, as mulheres largavam a cozinha, os homens largavam a roça, né? Aí todo mundo estava em casa cansado, e era a luz da lamparina, aquelas lamparina. Alguém aqui não sabe o que é uma lamparina? Se tiver, quem não sabe o que é lamparina? É aqueles negócio que tem assim uma luz, acho que a minha avó tem uma ainda. Isso. A lamparina, era um instrumento feito de lata, né? Eu estou explicando aqui para aqueles que não conhecem, que era colocado um pavio, né? Um fio de algodão, um moinho de algodão, e lá dentro era colocado querosene, que era chamado de gás, certo? E aí eles acendiam e ficava dando a iluminação da casa no tempo que não havia luz elétrica. E aí à noite, quando estava todo mundo cansado lá, aí se pegava aquele folheto, todo mundo repetia aquilo
que acontecia nas feiras. Ficava o mais novo, ou aquele que sabia ler, e os pais e os irmãos todos escutando aquela história que não foi terminada lá na feira. E isso acontecia muitas vezes, era como se fosse uma diversão. Era como se fosse, não, era a diversão daquele povo. Giovana levantou a mão de novo. Quer falar, Giovana? Não, acho que eu toquei sem querer. Ah, tudo bem. Aí, o cordel, como ele sempre foi baratinho, como ele sempre foi de um preço bem razoável, que a maioria das pessoas podia comprar, em vez de você comprar livros, né, que traziam histórias, às vezes com uma linguagem que nem dava para aquelas pessoas entender, o cordel não. O cordel, ele tinha a linguagem do povo, aquilo que o povo falava, né? Então, se viu de instrumento de alfabetização daquelas pessoas, né? As pessoas, porque assim, a poesia rimada, ela é bem fácil de se decorar. Existe uma coisa chamada mnemônico, certo? Eu chamo de coisa mesmo. Alguns dizem, é o fenômeno, é a reação. Vou chamar de coisa, porque coisa a gente atribui tudo, certo? Então, assim, esse fenômeno mnemônico, né, é o seguinte, é a estratégia que você tem de decorar as coisas, certo? Por exemplo, um texto em prosa é um texto que ele é escrito, por exemplo, uma redação que você faz na escola, que a gente marca por parágrafo, né? E aí, ali você escreve, ele não tem rima, né? Não tem uma coisa que nós chamamos de métrica. José Orlando quer falar, José Orlando? Pronto. Acho que foi sem querer também. E aí, esse texto em prosa, para você decorar uma história de um livro que não tem rima, é bem complicado. Mas é bem mais fácil decorar uma música, não é verdade? Uma música do MC tal, né, do cantor tal, até uma música em inglês, que não é o nosso idioma, é bem mais fácil de decorar do que um texto em prosa, um texto que não tem rima. E assim, antes da escrita ser usada, né, com frequência, esse sistema mnemônico ele já era utilizado, certo? Como assim? Quando as pessoas queriam decorar uma coisa para ser falada, ela fazia associação de palavras. Elas pegavam e palavras que rimassem com as outras, iam associando até formar, né, aquele texto. Porque, assim, quando você vai cantando uma música, quando você vai cantando o começo, às vezes você já vai lembrando do que vem depois. Por quê? Por causa da rima que uma palavra traz a outra e por causa do ritmo, porque você se lembra daquele ritmo de como a música vai parar. Então você vai se lembrando, né? E o cordel, como ele era bem acessível, ele era facilmente decorado pelas pessoas, aqueles ouvintes decoravam cordel, inclusive no nosso sertão, no interior, inclusive do nosso estado, havia as plantações de algodão, certo? Algodão, esse mesmo algodão que a gente usa para tirar o esmalte da unha, né? Para quem não sabe, ele não é coisa fabricada, não. Ele nasce de uma planta mesmo. E naquela colheita de algodão, era aqueles agricultores, eles ficavam cantando os cordéis, os romances que decoravam, certo? E aquilo ficava memorizado muito fácil. E aí a leitura, ela já vinha depois que a pessoa já tinha decorado aqueles romances, certo? Aqueles folhetos. E como a escola também não era algo
que era fácil, né? Não tinha ônibus escolar, não tinha merenda, e aqui perto da minha casa tem um pé de algodão, muito bom. Aqui do lado da minha casa também tem uns pés de algodão, que eu já limpei o pé do muro umas 200 vezes, né? No verão, no inverno, e é incrível. Você arranca a raiz dele e ele nasce de novo. Eu não sei como é isso, sabe? Aqui perto de casa também tem um pé de algodão, só que eu não pego por causa que é da vizinha, eu tenho medo dela brigar. Ah, pois é. Mas esse algodão ele tem semente, né? Então, assim, para você usar, você vai ter que tirar a semente, fazer um processo bem grande. Dá para usar desse jeito, mas ele solta um óleo, que aí sua mão vai ficar toda suja de óleo. Certo? E assim, o cordel ele teve esse papel. E antes disso, ele não era chamado de cordel. Não era. Ele era chamado de romance. A gente que ouve muito essas palavras, né? Essa palavra romance, e a gente associa, né, a uma história de amor, uma carta de amor, uma música de amor, mas não está errado, realmente é isso. Só que os cordéis, antigamente, eles traziam muito essas histórias dos cavaleiros, dos reis, das rainhas, né, do mundo de fora. E realmente ele narrava os romances entre princesas, entre reis, tinha dragões. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece os contos de fada. Pronto, Leia está dizendo, eu já vi um pé de algodão, tem umas sementinhas dentro do algodão. Exatamente. Falando do algodão de novo aqui, que é muito importante. A gente vai trocando conhecimento. E não existe só um tipo de algodão. Tem um algodãozinho da semente lisa, que você vai tirando aqui a semente, que tem um monte de semente, ela é bem lisinha. E aqueles que tem menos semente dentro, a semente fica mais agarrada lá, sabe? Aí para tirar é ruim. Mas é interessante. E aí, os cordéis que eles narravam essas histórias de dragão, de princesa, de príncipe, de castelo, esses romances. Aí por isso que ele tinha esse nome antes, romance, que o pessoal até chamava. Mas aí depois de muitas pesquisas e a partir de um pesquisador que também ele leu e pesquisou e comparou a história do cordel no Brasil e do cordel em Portugal, certo? E aí, em Portugal, eu vou abrir o slide aqui de novo para vocês verem. Em Portugal, o cordel, era vendido assim, ó. Vocês estão vendo a imagem? Alguém diga no microfone. Sim, eu tô conseguindo ver. Pronto. O cordel em Portugal. E vocês sabem no que é que o cordel está pendurado aqui? Ele está pendurado em alguma coisa. É num cordão, né? Então, o cordel, que na época era romance, em Portugal ele era vendido pendurado em cordões, né? Ele era pendurado dessa forma, as pessoas viam, tinham acesso a partir daí. E a partir dessa exposição feita em outro país, né, em Portugal, aí trouxeram esse nome de cordel para o Brasil, porque cordel era cordão, certo? Aí ficou associado esse nome. Só que no Brasil, o cordel, como eu falei, ele era vendido nas malas, certo? Por que o cordel, antigamente, ele era vendido nas malas? Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu esperar aqui, deixa eu colocar de novo aqui. Alguém tem alguma sugestão assim? Por que o cordel aqui era vendido nas malas? Por que que uma pessoa ela coloca as coisas na mala e vende? Para que serve uma mala? Para se deslocar, ficar melhor. Para se deslocar, ficar melhor.
Isso, para guardar. É o que eu ia dizer. Vocês já viram um trabalho que é desarmar uma banca de feira? É bem trabalhoso. Eu já vi um dia quando eu tava de noite andando no meio da rua, aí às vezes eu ficava lá olhando o pessoal lá montando as barracas, né, pra de manhã eles, quando chegarem já deixar já tudo pronto, aí quando eles vão embora aí dá um trabalho. É assim, aqui perto tem uma feira também, que é à noite que o pessoal vem, né? E aí a feira acontece de manhã, e às vezes quando eu passo 2 da tarde, eles ainda estão desmontando a feira. E é uma feira pequena. Aí você imagina uma feira grande. Então, assim, ele era colocado em mala, como a Edilene disse, para melhorar o deslocamento, e também porque os folheteiros, os romancistas, né, os cordelistas, eles eram algumas vezes viajantes. Eles saíam de feira, pegavam ônibus, pegavam pau de arara. Para quem não sabe o que é pau de arara é um transporte que hoje é utilizado ainda. Eu que viajo muito na região do Sertão, eu presencio muito, inclusive já andei, e nesse período mesmo. Ele é um caminhão que na carroceria dele, né, na parte de trás, é colocado umas grades, uns bancos, né, e ele é coberto assim. É uma espécie de ônibus. Então, na região, inclusive do Ceará, do nosso sertão cearense, ainda é utilizado. Não é utilizado como era utilizado antes, mas ele ainda é. Pouco, mas é. E assim, alguém quer falar? Não, né? Se quiser falar, fiquem à vontade, certo? Podem me interromper. Eu só estou falando muito por ausência de quem fale, certo? Mas quem quiser falar, fique à vontade. Bom, aqui na região onde eu moro, eu moro aqui em Riacho das Pedras, mas já a Giovana, ela mora ali no Olho d'Água, é uma localidade bem perto daqui. A gente estuda na mesma escola, mas aí pra gente ir pra Redenção, a gente pega o pau de arara, né? Que o meu tio, ele é o motorista. Olha aí. Que interessante. Pois é, que bom, Tailândia. Normalmente quem costuma pegar pau de arara aqui é a minha avó, porque normalmente eu saio pra ir pra rua com ela, né? Porque a filha dela, né, minha tia, ela não gosta muito de ir, aí eu vou pra poder ajudar com a sacola. Ah, Aí normalmente a gente usa como transporte o pau de arara, porque aqui onde a gente mora é muito mais fácil pegar um pau de arara porque é muito mais barato. Agora, se você pegar um mototáxi, sai mais caro. pois é, que coisa É um boa. produto bem utilizado, né, aqui na nossa região. Eu acho interessante porque o pau de arara ele é um transporte até cultural, é um transporte de tradição mesmo. Assim, a segurança dele, comparada a um ônibus, a gente sabe que é bem menor, né? Mas também a moto tem menos segurança do que um pau de arara, né? Se a gente for pensar por esse lado. Então, assim, eu acho o pau de arara um transporte muito interessante e para a região rural, eu acho que não tem melhor, porque o transporte que você pode levar um porco dentro, pode levar uma galinha, pode levar uma feira, sabe? Então, assim, eu acho bem interessante. O único problema do pau de arara é só aquela segurança, que ele não tem cinto de segurança, mas ainda é mais seguro do que uma moto, né? E se o motorista for legal, gente fina, tiver pena dos passageiros, porque aqui em Fortaleza, quando eu ia para a escola, eu pegava um ônibus, e na parte de trás do ônibus, acho que vocês sabem que quando passa num quebra-mola, quem está na última cadeira só não chega no teto do ônibus se Deus segurar pela mão, né? Porque é uma, é uma força enorme. E aí, quando eu vinha da escola com meus colegas, aí a gente sentava na parte de trás do ônibus, e aí, em cima do viaduto aqui, tinha um quebra-mola, ainda tem. E esse motorista passava numa velocidade tão grande que quando a catraca do ônibus, a borboleta que a gente chama, era na parte de trás, uma amiga minha saiu lá da cadeira dela e bateu lá na catraca, da força que a pancada teve.
Mas, enfim, onde é que eu estava aqui? Eu estava falando Da mala. da mala. Ah, sim. Eles eram viajantes, então, assim, para levar num pau de arara, a mala era bem melhor do que você levar uma barraca de feira, um monte de cordão, porque aí você tinha que levar umas estacas. Se você levasse o cordão, você ia ter que levar uns paus, né, para você amarrar esse cordão lá. E assim, o poeta naquele tempo, hoje também é, mas naquele tempo era bem maior a perseguição, certo? Assim, de questão política. No tempo que os coronéis mandavam nos municípios, nas... Pronto, olha aqui, Gisele também está dizendo, meu tio tem um pau de arara. Pronto, só falta eu comprar um pau de arara agora também, para dirigir. Até ele chegou de carro, entendi. Muito bom, Gisele. Beleza. E aí, quando os coronéis mandavam na cidade, porque assim, antigamente, nas cidades, principalmente do interior, havia três autoridades assim fortes mesmo. Era o padre, o delegado e o coronel. O coronel, ele geralmente, ele não era nada da polícia, ele não era do exército, ele não era de nada. A única coisa. Não deu para escutar falando. Caiu o som, Guilherme. Só um minuto, gente, que ele vai ajeitar. Tá dando para ouvir agora? Tá. Tá, agora tá. Vocês me escutaram até onde? Até na parte em que tava falando do coronel, só que o resto não deu para escutar. Pronto, até onde eu disse, né, que o coronel, ele não era nada, né? Ele não era da polícia, não era do exército, não era da nada. A única coisa que ele tinha era dinheiro, né? Mandava devido ao dinheiro e por isso ele tinha poder na época. E assim, o poeta naquele tempo, ele às vezes criticava a gestão daquelas pessoas daquele município, criticava o padre, criticava o delegado, criticava o coronel, às vezes criticava o presidente do país na época. Então, assim, aí o que quando essas autoridades sabiam que o poeta estava falando daquilo, porque ficavam soldados andando pelas feiras, às vezes não precisava nem as autoridades saberem. Só bastava os soldados verem os poetas falando mal de alguém, né? Criticando. Eles iam lá, pegavam o poeta, desciam o chicote nele, quebravam a mala, levavam os folhetos, prendia ele, sabe? E aí, se
o folheto fosse armado num cordão, quando o soldado desse fé que o poeta estava falando mal de alguém, daqui que o poeta tirasse, guardasse esses folhetos, desarmasse essas estacas, enrolasse o cordão, guardasse os folhetos para poder correr, aí dava tempo de ele apanhar 10 vezes, né? Então, assim, quando ele estava aqui, lendo o folheto, às vezes fazendo uma crítica, e quando ele viu os policiais se aproximando, os soldados ou o coronel, ele pegava rapidamente e guardava o folheto dentro da mala, fechava e, ó, corria, saía de fininho, que era para não ser prejudicado, né? Em Portugal não tinha esse problema, né? Os poetas portugueses tinham mais cuidado com isso. E, assim, a gestão de Portugal, ela sempre foi diferente da daqui, né? É uma gestão... Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Portugal, trabalhando. Eu acho que esse negócio aí de coronel, essas coisas, eu acho que foi do tempo, assim, do meu avô. Pois é. Isso não faz nem tanto tempo, certo? E ele ainda tá vivo desde hoje. Pronto. Então, a minha profissão, que é a cantoria, que depois eu vou explicar o que é a cantoria. Eu até comecei tocando uma viola, vocês viram, né? Comecei tocando uma viola. Depois eu vou falar mais sobre a cantoria. Ela tem pouco mais de 100 anos no Brasil. Entendeu? Alessandra Maria quer falar, Alessandra? Tua mão está levantada. Pode ter sido por acidente, mas se você quiser falar, fique à vontade. Tá bom? Guito vai voltar a apresentar? Já. Certo. Pronto. E aí, que eu ia falando, era do tempo do vô da Giovana, assim, a cantoria, ela tem um pouco mais de 100 anos. E assim, como eu ia dizendo, em Portugal, a visão... Tá, tudo bem, Alessandro. E em Portugal, a gestão quanto às pessoas, né, os asfaltos, as ruas são bem pavimentadas, aquela questão, os preços são agradáveis. Então, assim, não tinha muito o que se criticar até nessa época, né? Até que, quando os folheteiros começaram a criticar as gestões do Brasil, em Portugal já estava bem avançado, né? Portugal é bem mais velho do que o Brasil, então já estava um país aprumado. Então, por isso que o cordel em Portugal era vendido em cordões, né? Porque não tinha pressa, não tinha preocupação, né? De tirar aquela coisa. E assim, teve essa mudança, né? O cordel... Pronto, eu vou tentar apresentar de novo, Edilane. Aí eu já falei muito, e eu quero mostrar para vocês um poema, um cordel, para ficar bem mais fácil de entender, de um poeta chamado Chico Pedrosa, certo? Eu vou abrir uma tela aqui e vou mostrar para vocês, certo? O poeta Chico Pedrosa. O que é que ele falou nesse poema, certo? Vocês estão vendo? Estão? Eu não estou conseguindo ver o chat, aí tem que ter alguém. Tá aparecendo só o som, Guilherme, não tá preto. Coisas que eram... Oi? Tá preto. Tá saindo só o som? Isso. Então, pera ainda. Deixa eu... A gente testou, né? Agora. E agora? Sim. Deu certo.
Tá dando para ouvir? Tá sim. O poeta é um escravo das coisas que a gente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita, depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo, tecido em fios de amor, como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador. E na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou um pá de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou para o céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Das 6 até 1 hora, fora apito de caipora, nem o cibito piou. Às 2 horas da tarde, na sombra do arvoredo, sentou-se para descansar junto às pedras do rochedo. Não resistindo ao cansaço, fez travesseiro do braço até dormir e sonhar que uma onça valente armava na sua frente um bote para lhe pegar. Quando ele abriu os olhos, viu uma onça chegando quase rente com o chão, devagar se peneirando, doida para lhe devorar. Raimundo pegou o suar, apontou-lhe a lazarina e quando foi puxando o dedo lá de cima do lajedo, ouviu a voz da felina. Seu caçador, não atire, peço por Nossa Senhora, não me mate que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Quando Raimundo viu isso, se valeu do padecício e fez fiapo no mundo. E o cachorro do lado, mais de 1 hora colado no calcanhar de Raimundo. Doido, desorientado, perdido sem direção, desabou sobre uma moita seguido de Tubarão. Lá para as tantas despertaram, frente a frente se olharam, Raimundo se espreguiçou, se sentou, riscou o chão, olhou para Tubarão, deu um suspiro e falou: Tubarão, meu velho amigo, companheiro de jornada, na vida de caçador nunca me assombrei com nada. Já me perdi nas montanhas, já ouvi vozes estranhas de quem também se perdeu, mas hoje foi de lascar. Nunca vi bicho falar. Tubarão disse, nem eu. Raimundo teve um desmaio quando viu essa resposta. Tubarão deu um ganido, botou o rabo nas costas e sumiu no giro da venta. Até hoje se comenta que Raimundo se espanta quando relembra o passado, provando que é pecado caçar na Semana Santa. Deu para ouvir direitinho? Deu. O que vocês acharam do cordel? Legal. O que vocês acharam assim? O que é que o cordel ele tem uma coisa além da rima pronto, engraçado. Além da rima ele tem uma coisinha que a música também tem. Alguém pode me dizer aí? Leia, achou muito legal. O ritmo. O ritmo. Vocês viram aquilo que eu falei, né? O cordel tem que ter esse ritmo. Aí, a partir de quarta-feira, que amanhã vocês sabem que amanhã não tem, né? Você vai ser quarta, quinta e sexta, não é isso, Adilene? Isso. Quarta, quinta e Alessandra Maria. Foi muito legal, incrível. Então, aí, nas próximas a gente vai entender vocês estão me ouvindo, porque eu estou vendo que está dando uma travada e pode estar prejudicando aí. Então, estão ouvindo? Sim. Pronto, é porque aqui às vezes dá uma travada e eu penso que pode estar travando para vocês.
Aí a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai entender como é que a gente consegue, quando a gente vai usar o material que ganhamos. Pronto. A partir de terça-feira, ou a partir de quarta-feira, certo? A gente vai começar a utilizar. Depois eu vou pegar uma lista, eu acho que eu até já peguei, mas eu vou ver, do que foi que vocês receberam, certo? Para a gente utilizar. Assim, se alguém tiver na sua casa aquelas bandejinhas de que a gente compra queijo, compra presunto, até frango às vezes, vem numas bandejinhas de isopor, se alguém tiver, não jogue fora, certo? Provavelmente lá para a última aula, que é na sexta-feira, a gente possa precisar. Mas assim, não se preocupe, quem não arranjar, quem não tiver, não tem problema, certo? É só simplesmente porque eu vou apresentar aqui como é que a gente trabalha a xilogravura alternativa, certo? Serve isopor, exatamente. E o isopor, em geral, ele vai servir, certo? Então, se der tempo... Não tem problema, Leia, viu? Mas se der tempo, pelo menos eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma xilogravura em casa. Aí, nas próximas aulas, para quem não sabe, eu vou explicar o que é xilogravura, como é que a gente faz uma xilogravura, porque aí, futuramente, quando vocês precisarem, certo? Para fazer um trabalho de escola, para fazer uma representação, vocês já vão saber como é que faz, entendeu? E não serve só para o cordel, serve para outras coisas, entendeu? Então, assim, quem não tiver, não se preocupe, certo? Provavelmente eu vou tentar conseguir aqui um vídeo explicativo, bem interessante. Vai dar certo, certo? E aí, quanto ao material, não se preocupem que a gente também vai utilizar. Assim, porque hoje eu só pude apresentar o que é o cordel, né? Tem outras coisas que a gente ainda vai retomar quarta-feira, tá certo? E vamos aprender como fazer um cordel, inclusive como dobrar, como produzir o livro de cordel, o folheto de cordel em casa, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? E além daquela história lá, né, do cordel, além dela ser legal, né, incrível, ela ainda estava dizendo algumas palavras que a gente realmente fala aqui no sertão onde a gente mora. Ela realmente estava falando o que a gente fala aqui. Pois tem muita coisa para falar, né? Vai ser só essa semana de aula. O cordel, sim. Eu não sei se depois vão abrir outros cursos, né, Edilene? Mas, assim, quanto ao cordel, é só hoje, quarta, quinta e sexta, tá bom? Aí, Edilene quer falar um pouco mais? Tem alguma certificação ou não? Só para ter alguma dúvida. Não, pronto, aqui o Guilherme falou, né? As aulas vão acontecer hoje, né? Quarta, quinta e sexta. E ao longo das aulas vocês vão aprendendo, né? A fazer o cordel de vocês. Também o Guilherme vai ensinar aí algumas coisas para vocês, demonstrar também. E no final do curso a gente vai estar encaminhando um comprovante, né? Que vocês participaram do curso, também para a escola que participou do projeto. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando no grupo. O Guilherme está lá no grupo também. Pronto. Então, assim, tem muita coisa para falar ainda, só que eu não vou entrar no assunto, porque se eu entrar, eu vou passar de 11 da manhã. E 11, tem gente que só gosta de almoçar meio-dia, mas 11 horas é hora de almoço, meu povo. Então, quando eu estudava, eu era contra a escola, sabe? Hoje não, hoje eu sou professor, eu tenho que gostar da escola, né? Eu gosto da escola. Mas quando eu estudava, que eu fazia o sexto ano, eu tinha raiva, porque tinha uma história de sexta aula, que essa sexta aula passava de meio-dia.
Come, doido para vir para casa e essa aula esticando, né? Aí eu nem sabia que era professor. Mas é isso, né, Edilene? Assim, quarta-feira a gente quer para não deixar a ação pelo meio, entendeu? Tranquilo? Isso. Guilherme, esse vídeo que tu apresentou aqui, tu pode colocar o link dele no grupo? Posso. Na verdade, baixei ele, né? Mas eu posso disponibilizar ele. Viu? Ele é curtinho, dá para... Que aí tem o pessoal que talvez não tenha conseguido assistir por conta da internet, o áudio falhou, alguma coisa desse tipo, aí pode assistir. E também essa aula vai estar tá sendo gravada e eu vou colocar no YouTube. E aí, quando subir lá, que demora um pouquinho, eu coloco no grupo, tá bom? Certo. Tranquilo. Então, até quarta, não é isso? Isso. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigado. Tchau.